Boa tarde, Botucatu. Eu sou o Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos Robson Nóbrega e Jaime Almeida, guardas civis municipais e instrutores do programa Patrulha da Paz. Robson, Jaime, boa tarde, podem se apresentar. Boa tarde, Matheus. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre o programa Patrulha da Paz. Acho que vai ser bem proveitoso. A gente já agradece desde mão o espaço cedido e a gente tem esse trabalho que a gente já vai comentar mais um pouco. Já faz algum tempo na cidade e que as crianças se interessam muito. E eu acho que é fundamental o restante da população também conhecer esse trabalho tão bonito da Guarda Municipal. Boa tarde, eu sou o Jaime, já estou na Guarda Municipal há 11 anos e há 4 anos estou participando desse programa Patrulha da Paz, que agregou bastante na minha profissão, aí tenho gostado bastante de estar fazendo esse programa. Perfeito. E primeiramente, para quem preferir responder, o que é o programa Patrulha da Paz? Vamos lá, já está pertinho aqui, eu já respondo. Matheus, esse programa surgiu lá em 2010, né? Ele é um programa voltado às crianças que estão cursando o 5º ano escolar, do ensino fundamental 1. Então, é um programa que trabalha 5 vertentes com as crianças, né? A gente tem a preocupação de explicar, em primeiro lugar, o serviço da Guarda Municipal, quais são os ramos de atividade dentro de uma Guarda Municipal. Essa é uma matéria que a gente tenta passar para eles e finalizando com a visita dessas crianças lá dentro da nossa sede da Guarda Municipal para eles conhecer e perder essa mística, né, do policial. Às vezes muito tem aquele receio do trabalho do policial e eles acabam então tendo essa facilidade de interagir mais com a polícia, seja onde ela estiver, né, no trabalho, também aí nas atividades executadas dentro da cidade. Então isso facilita esse intercâmbio entre a polícia e a comunidade. Outra vertente que a gente tem é cidadania e civismo, onde a gente prega alguns conceitos, os direitos e os deveres, os valores, algumas noções geopolíticas. Depois a gente tem a participação do SAMU, o SAMUzinho vai às escolas, onde a gente trata acidentes domésticos, pequenos acidentes domésticos que acontecem nas casas. Também depois a gente tem o trabalho de prevenção à droga, juntamente aí com o PROERD. Então a gente reforça o trabalho do PROERD, que é um trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, e finaliza com a questão de trânsito, que infelizmente ainda é uma das causas que mais tiram a vida das pessoas, né? Então a gente acredita que a educação infantil, pela parte do trânsito, quanto mais antes começar, melhor serão os resultados. Então a gente também se preocupou em atender as crianças na parte também da educação de trânsito. Com a parceria da Semutran, inclusive. Semutran. Temos vários parceiros, né? Daqui a pouquinho a gente já salienta todos eles que participam, porque são bastantes parceiros para o Patrulha da Paz conseguir ter esse funcionamento. A gente tem bastante parceiro junto conosco. E agora na pandemia, como que as aulas estão acontecendo? A pandemia, isso aí eu vou passar para o nosso amigo Jaime responder um pouquinho aqui, falar que ele que é o homem da técnica, viu, Matheus? Esse cara aqui está salvando a pele nossa lá na programação, quando a gente vai fazer uma plataforma, mas eu vou deixar ele explicar melhor como é que funciona. Bom, Matheus, o desafio principal disso aí foi essa indecisão. Não sabe se ia ter aula presencial, semipresencial, se iriam somente alguns alunos. Então, ano passado o programa ficou parado, porque começou de uma forma, depois foi mudando, ninguém sabia quanto tempo que ia durar essa pandemia. Então, a partir do meio do ano, eu e o Nóbrega sentamos e começamos a discutir como que a gente poderia fazer funcionar o programa. Primeiramente, a gente tinha pensado numa forma aí de transmitir as aulas de dentro da sala de aula online, com os alunos que estivessem frequentando. Entretanto, não aconteceu. Então, aí a gente começou a fazer vídeos com as aulas que a gente vai lá, faz, edita, arruma, coloca no YouTube. Paralelo a isso, a gente vai nas escolas, as escolas que têm interesse, nem sempre
há o interesse. A gente dá aula online por esses aplicativos Meet, etc., né? Uhum. E aí a gente passa o link do YouTube para o professor para que ele distribua entre os alunos, principalmente no caso de preencher apostila, essas coisas. E agora, recentemente, a gente conseguiu aí uma parceria com a TV Câmara. Então, de quinta-feira às 10 horas? Às 10 e às 15, essas aulas também são transmitidas. Por quê? Porque, infelizmente, existe muita área carente em Botucatu e eles não têm acesso à internet. Uhum. Como a TV Câmara é uma TV aberta, para facilitar o acesso dos alunos a esse conteúdo. E, assim, em média, quantos alunos que já passaram pelo programa? Eu acho que em torno de 8.000 alunos. A gente não fez assim um cálculo preciso, mas a gente imagina em torno de 8.000. E agora, considerando que as aulas não precisam mais ser presenciais, esse número pode até aumentar, né? Considerando que não precisa estar a pessoa ali na sala de aula. Então, a parte mais legal, porque assim, o nosso foco é o 5º ano, Uhum. tá? Mas a parte mais legal dessas aulas do YouTube é que existem pais se interessando em assistir o conteúdo também. Então, isso aí acaba abrangendo mais gente. Só que a gente distribui um material para os alunos, que no caso é essa apostila, né? Uhum. Então, a meta de atingir com essa apostila são 1.600 alunos, né? 1.600 alunos. Perfeito. E deixa eu dar uma olhada nela. Opa, Fazer uma... Esteja à vontade aí. A gente tá ao vivo. Tá. Fazer um review ao vivo da apostila. Uhum. Que daí Essa apostila ela foi desenvolvida inicialmente pelo Nóbrega e alguns outros colegas, e atualmente a gente vai atualizando ela, alterando uma coisinha, outra, só para melhorar aí a forma de abordagem das crianças. Daí ela aborda todas as vertentes que o Nóbrega falou, né? Todas as vertentes. Perfeito. A gente vai agora para um breve intervalo, vou dar uma lidinha aqui na apostila e já a gente volta. Foram capturados pelos invasores.
Estamos de volta, eu falei que era rapidinho. Esse é o Audácia na TV, estamos aqui com o GCM Nóbrega, o GCM Jaime, instrutores do programa Patrulha da Paz. E, Nóbrega, a gente falou um pouco sobre as aulas que estão acontecendo na pandemia, né? Teve que alterar muito o jeito que é feita as aulas, por ser de uma maneira online? Ah, sim, Matheus, a gente ainda está em descoberta, né? Para você chegar ao ponto de transmitir o conteúdo das crianças, cada dia é um dia novo, né? Porque a gente teve que mexer muito na área pedagógica, né? Você ter a criança dentro de uma sala, você já consegue ver a reação dessa criança, né? Na hora, se ela está entendendo a matéria ou não, coisa que dificulta um pouco quando é uma videoaula, uma aula através de um aplicativo, e muitas vezes eles até fecham a câmera, né? Eles estão ali, mas você não está vendo a reação da criança, né? Então a gente teve que ir se moldando, a gente está, na verdade, ainda se moldando para levar da melhor forma o conteúdo. Então a gente tem que ter uma brincadeira, uma certa brincadeira com a criança, para não ficar aquela coisa estagnada, aquela aula chata, que eles acabam não tendo a tração por ela. Então a gente está se moldando ainda, cada aula tem que ser diferente da outra, que a gente vai acertando aos poucos, é diferente daquela vivência do programa que nós já tínhamos há 10 anos de um formato. Então chega a pandemia e altera tudo isso aí, né? Você tem que estar vendo novas formas de levar esse conteúdo e que eles assimilem. E tanto no presencial quanto no online, qual que é a recepção dos alunos? Eles costumam aproveitar bem? Como que é? Cara, vou falar para você, Matheus, até hoje a gente sempre foi bem recebido esse programa, tanto pelos alunos como pelas escolas, né? A gente tem um bom retorno, sim. Porque começou pequenininho, né? Voltando lá nas origens, a gente começou em 2, 3 escolas. Hoje a gente está com 24 instituições aqui dentro da cidade, né? É uma loucura. São 56 salas de aula. E a gente consegue ter esse retorno. Até foi um motivo de uma brincadeira nesses últimos dias, que a gente foi numa aula numa escola aqui de Botucatu. A professora até ficou um pouco brava, digamos assim, porque na aula dela tinha 15 alunos, na nossa a gente conseguiu reunir 22 alunos, né? Então o interesse eu acho que desperta pela atividade do policial, a atividade do guarda, né? Como é o cotidiano deles, que eles têm uma noção totalmente diferente do policial. E quando a gente começa a dar essa liberdade para eles conversar conosco, é muito legal o retorno. São frases que a gente nem imagina que eles perguntam para a gente, as perguntas da mais diferente espécie, e a gente adora responder. É muito bacana essa interação dos alunos com os guardas. Eu falo, inclusive, porque, por experiência própria, que eu fiz o ProErd no 5º ano, e esse era um dos principais fatores mesmo, ter um relacionamento mais próximo com força de segurança, que antes eu não tinha tido nenhum, né? Foi o primeiro contato que eu tive praticamente com a Polícia Militar, foi pelo ProErd. Isso. É importante ter também, né? Isso desmistifica o policial, porque nós temos um problema na nossa sociedade que desde pequeno ele é só o repressor, o policial. Então a mãe passa, fala, olha, a polícia vai te pegar, aquela brincadeira que a mãe faz. Então isso gera às vezes um trauma na criança, ela fica com medo às vezes de conversar. Eu fico super feliz quando eu vejo policiais ali na Rua Amando que chamam as crianças, tiram foto na viatura. Isso quebra esse gelo, porque é importante você escutar. Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo na mídia a importância que é a voz da criança, com alguns casos que vêm ocorrendo, infelizmente, né, de violência contra elas. Então é importante sim escutar aquela criança. E nada melhor que trazer essas crianças, às vezes, para o lado do policial, para a gente escutar essa criança. Será que está tudo bem mesmo com elas? Então é um trabalho que, além das vertentes que a gente ensina, a gente consegue ter outros olhares, né, mais a fundo na nossa profissão. E os alunos que têm os melhores desempenhos no programa têm uma premiação, certo? Oh, isso é muito bom, hein? Vou deixar o Jaime falar, que o Jaime também é o homem do financeiro, é ele que vê essas premiações, o que pode, o que não pode, é com o Jaime aqui, hein? Vou passar de novo para ele, Matheus. Show. Bom, Matheus, sempre teve premiação, sempre foram prêmios muito bons. A gente tinha aí viagem para a Academia da Força Aérea, havia bicicletas, havia prêmios para os melhores alunos de cada escola, troféu para as melhores escolas, troféu também para as melhores salas de aula. Em 2019, aí, arrumamos até um voucher aí para os professores que as salas destacaram
e comer um churrasquinho numa churrascaria e tal. Então, sempre teve uma premiação muito boa. Esse ano, devido à pandemia, devido a essa dificuldade do contato, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. Mas sempre a gente tem aí um pessoal de comércio, um pessoal que acaba ajudando a gente na questão da premiação. E isso é muito importante, isso aí facilita bastante a nossa vida. Mas a gente pretende descolar uns prêmios legais para a molecada. E o senhor falou sobre o comércio, né? A sociedade civil também é engajada no projeto. Ah, sim, sempre. Botucatu em si é uma cidade muito solidária. Então, sempre quando a gente precisa e as pessoas reconhecem como sendo uma coisa legítima, sendo uma coisa realmente necessária, sempre a gente arruma quem ajuda. Isso, graças a Deus, até hoje, tá certo que lá tem vezes que chega perto da formatura lá, a gente fala, pô, falta uma bicicleta, quem que vai... Mas a gente acaba arrumando sempre. Sempre deu certo, graças a Deus. E além da parceria com o comércio, também tem parceria com outros setores públicos, né? Com certeza. A nossa apostila mesmo tem a parceria aqui do CMDK, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O CMDK é um parceiraço nosso, sempre arrumou apostila, camiseta, os squeezes que a gente distribui para as crianças. Boa parte do projeto sempre foi o CMDK que patrocinou para a gente. É uma parceria muito importante, que eles reconhecem também como a gente está ajudando no desenvolvimento dessas crianças. Isso deixa a gente bastante feliz. Então, acho que por esse bloco é isso. A gente vai para mais um intervalinho e já já estamos de volta. Foram capturados pelos invasores. O Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje. Nóbrega, como que funciona o Patrulha Kids? Ah, bacana, Matheus. Esse é um projeto, né, alencado também a Patrulha Escolar, né? Só que nesse momento a gente com esse está parado porque se trata de um teatro,
né? Já são para crianças na faixa de 6 anos, 5 a 6 anos, no ensino infantil. Então, é o último ano ali do antigo prézinho, que ele vai ingressar na escola. A gente tinha um trabalho junto com o Crescer Seguro, que é um trabalho muito bacana que eles já realizam, de dicas de segurança, né? Então, a gente bolou uma peça teatral mesmo, onde a gente tem um mascote que vai lá, interage com as crianças. Temos até o Jaime, faz um personagem lá do policial, que interage com as crianças, né? E elas, é uma coisa bem lúdica, assim, é bem na brincadeira, bem suave, mas que passa aí noções de não aceitar coisas de estranho, de não usar a linha com cerol, né? De não brincar na rua, conversar com estranho, receber algo que você desconfia ali, perguntar para o pai se realmente pode fazer aquilo. É mais ou menos nessa vertente que a gente trabalha com o Patrulha Kids. E só para terminar, aproveitando também, a gente tem o Patrulha Jovem, que é para o público do 8º ano, que se Deus quiser a gente vai começar a trabalhar ele no 2º semestre, né? Que já é um papo mais para os adolescentes. A gente já fez um piloto bem legal na escola do IECA, há um ano atrás, antes da pandemia, e funciona muito bem, que a gente trabalha com ciclos de palestras, né? Diferente do Patrulha da Paz, que eles têm atividade durante todo o ano, eles têm que fazer lição, têm que fazer prova, para chegar naquelas premiações que o Jaime comentou. O Patrulha Jovem é um ciclo de palestra, né, interessantes a eles, que a gente fecha o ensino infantil, o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, é muito importante a gente estar nessas 3 classes do ensino, né? Eles não perdem esse vínculo com o trabalho policial. Então, o Kids é para os pequenininhos, tem o Patrulha da Paz e o Patrulha Jovem para o adolescente. Daí o jovem é mais... são os mesmos temas, assim? Sim, mas aí eles são abordados de uma forma diferente, né? A gente pode usar outra linguagem, um pouco mais pesada, algumas imagens nessas palestras mais pesadas, realmente sobre drogas. Então, é uma temagem mais pesada e mais preparada para o jovem, né? Porque você tem que ter a dinâmica diferente, tanto para o pequenininho, como essas que estão entrando na adolescência, e esses que já estão na adolescência, que já são mais rebeldes, começa a época de confronto com os pais. Então, a gente tem que trabalhar todo, né, uma pedagogia para entrar nesse universo deles. E como que o senhor acredita que o programa impactou na vida dos alunos? Matheus, a gente tem relatos, né, quando eu vou em muitos lugares hoje, né, a gente já é conhecido como professor, né? Às vezes ele confunde, né? Não tem problema. Ele fala, o professor do Proerd, né? Não, eu falo, não, é do Patrulha. O Proerd era tal. Né? Mas é importante que eles reconhecem. E a gente vê naquelas crianças que deu certo. A sementinha foi plantada. A gente encontra eles em diversos estabelecimentos trabalhando, outros que passaram em vestibular, porque o projeto já está rodando 10 anos, e aquelas primeiras sementinhas é os que estão dando o progresso hoje, que estão entrando na faculdade, que estão entrando no mercado de trabalho, né? Funciona muito bem isso aí, cara. A gente fica até emocionado quando encontra um jovem desse na rua, porque eles lembram da gente e muitas vezes a gente não recorda, são muitas crianças que passaram, né? Aí eles ficam olhando, tipo, conheço você de algum lugar, né? Aí eu falo, eu sou professor. Professor, tudo bem? É muito gostoso isso aí. Eu acho que para o Jaime ele está há pouco tempo, mas ele já deve ter algo para falar semelhante aí quando você é reconhecido na rua, né, Jaime? A gente sempre tem histórias, né? As crianças se identificam bastante com o nosso programa, gostam de ter essa proximidade da gente, né? A maior parte deles não conhecia o nosso trabalho. Já aconteceu de eu estar no shopping e estar lá com o meu filho e vir as crianças vir querer abraçar, conversar, tal. É muito gratificante isso. Eu fico bastante feliz quando tem esse retorno. Só mais um dado. Ei, Matheus, deixa eu só fazer mais um comentário muito bacana. Botucatu está inserida entre as cidades mais seguras do estado de São Paulo, né? Já estamos aí, acho que há 5 a 6 anos, de uma cidade que tem as menores taxas de violência. E eu acredito pessoalmente, né, que é um trabalho muito bom feito na base, ou seja, nas crianças, né? A educação de Botucatu a gente tem que tirar o chapéu, né? Uma educação de primeiro mundo mesmo. A gente está dentro das escolas, a gente vê a dedicação dos professores,
né? E também ali do Proerd, do Patrulha, de todos os projetos sociais, né? Às vezes a gente não tem noção de quantos projetos trabalham com criança para dar esse resultado. E é um resultado a longo prazo, né? A gente não consegue colher imediato isso. Agora, como já está girando há 10 anos um projeto, a gente começa assim a ver esses frutos amadurecendo e dando certo na vida. É muito bacana. Inclusive o próprio CMDK tem vários projetos afiliados, né? Que eu acho que deve ser o conselho que mais tem projetos, né? São muitos trabalhos de base que estão sendo feitos com as crianças do Botucatu, né? Com certeza, Matheus. A gente faz parte, a gente vai nas reuniões do CMDK, a gente participa também, e é uma imensidão de projetos, né, que atinge as crianças. E a gente vê que todos esses esforços somados geram isso, gera esse resultado de uma cidade segura e boa para se viver, né? Por mais que a gente pense que não, mas Botucatu é uma das melhores cidades, tenho sem dúvida, das minhas andanças que passei, para se viver. E uma coisa que eu ia perguntar, inclusive, já teve alguma criança que tenha falado que queria ser GCM por causa da patrulha? Acontece muito, principalmente naquela visita que eu comentei, que eles vão até a guarda. Nossa, eles ficam deslumbrados com tudo aquilo, né? As viaturas, que lá eles têm a chance de conhecer os equipamentos. Então eles veem a arma, que, nossa, eles vê só na cintura ali, não tem um contato. Lá a gente prepara tudo bonitinho para aquele dia, para eles tirarem as dúvidas. E aí eles viram assim, nossa, eu quero ser isso, eu quero trabalhar na polícia. Muitos casos, e de meninas também agora, hein? Nossa, o que a gente vê de meninas dizendo que querem ser policial é muito bacana, é gratificante. Ainda mais agora que tem a patrulha Maria da Penha, né? Isso. Quer explicar um pouquinho do trabalho da Maria da Penha, Jaime? O Jaime está inteirado lá com a Maria da Penha. Não, eu não sou muito inteirado assim, não. Mas a Maria da Penha, ela é uma guarnição nova da GCM. Ela está, acho que há 2 anos. Está há 2 anos atuando. É um serviço muito importante, é um serviço... Eu acho que o dos serviços da guarda é um dos principais, tá? Por quê? Porque ela acompanha aquela mulher que sofreu a violência dentro de casa. Então, quando a mulher sofre a violência, ela vai à DDM, lá ela elabora o boletim de ocorrência e solicita uma medida protetiva, que é o quê? É para aquele agressor não se aproximar mais dela. Aí o juiz de direito, ele vai e expede essa medida que vai para o pessoal da Maria da Penha. E o pessoal da Maria da Penha fica patrulhando, principalmente próximo aos locais onde estão essas mulheres. Para caso alguma precise, ela já está ali próxima, e caso o agressor seja flagrado descumprindo a medida, eles têm como atuar de imediato. Então, a Cíntia e o Belo, eles executam esse trabalho, executam maravilhosamente. Então, sou muito orgulhoso da Guarda ter uma patrulha Maria da Penha. Inclusive, a gente falou sobre esses projetos de base, né? É importante ter uma patrulha atuante, né? Que esteja sempre presente, para a criança conseguir entender que quando precisar, a pessoa vai estar lá para ajudar, né? Então, na primeira aula que a gente dá sobre a guarda, a gente cita os grupos que tem dentro da guarda. Por quê? Porque a guarda ela se dividiu em grupo para que cada grupo se especializasse naquele setor, para um atendimento melhor. Então, tem a Maria da Penha, tem o pessoal do GPA, que é o Grupo de Proteção Ambiental, tem o pessoal do GAP, que é mais para uma ação mais rápida, tem o pessoal das motos. Então, a guarda ela se dividiu justamente para isso. Eu e o Nóbrega, praticamente, a gente só fica dentro de projeto escolar, para fazer uma coisa de qualidade para a população. Não precisar se dividir entre outras tarefas, né? Acaba ficando só naquilo mesmo. Exatamente, porque senão você faz um pedacinho aqui, faz um pedacinho ali, e nenhum deles fica bem feito. Tendo as equipes especializadas, tem como sair um trabalho melhor. Perfeito. Então, já encerrando, com qual mensagem vocês trazem para os pais e os alunos que participam do programa? Quem preferir? Eu acho que o Nóbrega ele tem o dom da palavra e ele fala mais bonito.
Eu sou de fazer as coisas e tal. O Nóbrega aí, ele domina melhor essa. A mensagem, acho que principal tem que ser a esperança, né? Eu acho que nada melhor nos dias de hoje que a gente falar de esperança. Então, a gente pede para que os pais confiem nos seus filhos, acompanhem, né, a vida do seu filho, não só na escola, mas em todas as atividades. Comece a prestar atenção com quem anda, seus amigos, desde criança, né? Hoje a gente costuma ver, a gente não tem muito o formato mais da família perfeita, né? Precursora lá onde a mãe ficava em casa, o pai ia trabalhar. Hoje a mãe tem que sair para trabalhar, o pai. A gente sabe de todas as dificuldades, mas é imprescindível que eles acompanhem seus filhos. No tempo que estiver em casa, deixa o celular um pouquinho de lado, escuta as crianças, né? Escuta suas necessidades, né? Pois assim a gente vai conseguir, acho, melhorar um pouquinho a nossa situação. Essa pausa, talvez, da pandemia, talvez seja um alerta para a gente prestar mais atenção. Como o tempo estava passando rápido e a gente perdendo as coisas. A partir de agora, parece que a gente consegue visualizar mais a família, né? As crianças. Eu fico super feliz. A gente patrulha a cidade, Matheus, e eu costumo ver agora pai jogando bolinha com o filho, pai saindo com o cachorro e com o filho para passear, né? As famílias mais juntas, né? Vamos fazer uma reflexão. Será que não era o tempo mesmo da gente parar? Será que o mundo não está passando acelerado e a gente nem reparando nossos filhos? Né? Então, eu acho que a esperança e a reflexão para dias melhores. Eu acho que é esse o que eu posso dizer, é uma mensagem, né? Aproveite bem os seus filhos, quando são pequenos, que depois que cresce, cada passarinho voa para um canto, e a gente está no público de crianças, trabalha com as crianças, e vê como eles estão precisando cada vez mais dos pais presentes. Quer falar alguma coisa, Jaime? Bom, eu na verdade, eu quero mais agradecer esse espaço, agradecer as parcerias que a gente tem com o CMDK, com a Secretaria de Educação, com a Academia da Força Aérea, que sempre recebe a gente lá excelentemente, um passeio inacreditável. Quem sabe aí, final do ano, a gente consegue fazer e convida aí vocês para fazer uma reportagem numa das nossas viagens. Acho que vai ser bem legal. Pode deixar. Então, agradecer esse pessoal. A gente gosta muito desse programa e sem essas parcerias não seria possível. E uma pergunta que eu imaginei agora, não posso deixar de fazer. A gente já vai para o encerramento, mas o senhor falou sobre ouvir as crianças, né? Já aconteceu alguma vez de algum aluno sentir confiança em vocês e acabar denunciando alguma coisa que tenha acontecido, que acabou não tendo... não sei se não teria coragem de falar para os pais, mas assim, não teria tanta proximidade para falar algum assunto mais complicado? Diretamente é muito difícil eles procurarem se abrirem. Mas a gente, numa conversa com um pouco mais de tempo com esse aluno, a gente começa a perceber que alguma coisa não está legal nele. E a gente faz sim um encaminhamento para os psicólogos, os pedagogos da rede, para observar o que está acontecendo com aquela criança, né? E a partir desse momento começa sim a investigar o que está acontecendo com essa criança. Porque ela vem mais triste para a escola, ou talvez porque ela vem quieta. Então são sintomas que a gente observa. E observando a gente passa para a coordenação das escolas. E aí sim elas vão ter um olhar mais especial sobre essas crianças, né? Tem uns que já falam, mas às vezes falam, acaba escapando, né? Aquela história, perto de casa, tem um cara que faz isso, faz isso, faz isso. Aí a gente também encaminha aí para nossas equipes para dar uma olhada. Mas dependendo do que for, do caso, como eu te falei, da criança estar quieta, triste, a gente caminha para os pedagogos da escola ficar mais de olho naquela criança, que alguma coisa ali não está legal, Matheus. Por isso que é importante trabalhar em rede, né? Para poder ir encaminhando e não ficar fechado só em uma coisa, né? É o segredo, né? O segredo do futuro é esse. Ninguém vive numa ilha, a gente tem que trabalhar com a rede, né? A gente conversa com o CRAME conversa com a guarda, conversa com o conselho, conversa com o CMDK, e a gente vai conversando com quem for preciso, né? Para a gente resolver sempre o problema do cidadão.
Isso em todas as instâncias, né? Dentro da escola, a guarda faz um serviço bacana também com as pessoas de rua, com os moradores sem casa. Então a gente vai se conversando, porque eu acho que a chave do segredo é essa, conversar, né? E resolver encaminhando na rede, como você disse. Cada setor ali podendo ajudar um pouquinho a pessoa a sair daquele problema, às vezes, que para a gente é tão fácil, mas para as pessoas são tão difíceis. Então, perfeito. Com isso, a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute Botucatu. Muito obrigado pela participação. Podem se despedir. Eu quero despedir e dizer que foi um prazer. Aqui o programa parece que a gente está batendo um papo na nossa sala, né? Muito aconchegante. Parabéns pelo programa. Agradecer Obrigado. ao alto escalão da Guarda Municipal, que liberou para a entrevista, e todas as entidades parceiras do programa Patrulha da Paz, Matheus. Obrigado. Bom, eu também quero agradecer muito a oportunidade. Eu gosto muito desse programa, quero muito que o Patrulha da Paz cresça, que ele expanda. Eu vejo que muitas vezes quando a gente começa o ano, existem algumas crianças que têm receio da guarda. Muitas vezes viu uma prisão, viu alguma coisa e fica com aquela impressão ruim. Que conforme vai passando o programa, eles vão se aproximando, eles veem que a gente não é somente para repressão, a gente também gosta de ajudar. Isso para mim é muito importante. Então agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço pela participação. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes e live espectadores. Até mais, Botucatu.